Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Tudo certo? Pessoal, olha só, vamos começar agora. Meu irmão, vamos ver um período absolutamente importante na história do seu país. É o segundo reinado. Só para você ter uma noção, é o momento em que por mais tempo alguém governou o Brasil. Né? Dom Pedro II governou o Brasil durante quase 50 anos. Ele assume em 1840 e vai até 1889. Portanto, o segundo reinado é um tema absolutamente relevante na nossa história. E hoje a gente vai ver aqui, como você está vendo, né, temáticas relacionadas à sociedade, à política e à crise do Império. Vamos ver como ele acabou, tá? Vem comigo aqui que a gente começa falando da política externa. E a política externa do segundo reinado é marcada por alguns eventos importantes. Um deles é a chamada questão Christie, tá? Tem esse nome porque faz referência ao sobrenome do embaixador inglês que atuava aqui no Brasil. Vou te explicar. A questão Christie é nada mais nada menos do que um atrito diplomático, né, entre Brasil e Inglaterra. Brasileiros e ingleses enfim, tiveram o Brasil, né, não foram brasileiros que não foram pessoas, mas o Estado brasileiro e o Estado britânico tiveram um atrito diplomático que a gente chama de questão Christie. A questão Christie, pessoal, foi o quê? Né? De onde que vieram esses atritos diplomáticos? A verdade é que foram dois eventos que levaram a esse imbróglio. O primeiro deles foi um caso de dois marinheiros ingleses, né, dois marinheiros britânicos, que estavam na região portuária do Rio de Janeiro e, enfim, os relatos dizem que eles estavam embriagados, né, enfim, beberam muito e cometeram diversas ações, diversos atos de vandalismo, né? Então quebraram algumas vitrines, algumas lojas, arrumaram confusão, briga, enfim, criaram ali uma desordem. Foram presos. E o governo brasileiro prendeu esses caras e ia julgá-los com leis brasileiras. A Inglaterra exigiu que esses caras fossem mandados para a Inglaterra, né, fossem extraditados para a Inglaterra e fossem julgados com leis inglesas. O Brasil não recuou e isso já gerou um clima esquisito. Logo em seguida, a gente tem um caso de um navio britânico que fica à deriva, depois naufraga, no sul do Brasil, na região ali do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, e a população acabou saqueando esse navio, né? Mas um navio que estava perdido, né? Enfim, o navio ele acabou naufragando. Então a população pegou a carga desse navio, a Inglaterra queria responsabilizar o Estado brasileiro por isso, e pior, queria que o Brasil indenizasse, né, os ingleses por conta da perda da carga, sendo que o navio ia naufragar, as pessoas só pegaram as cargas. Enfim, o Brasil também não recuou, também não deu muito ouvidos à Inglaterra, e isso gerou um atrito ao ponto de Brasil e Inglaterra, e lembrando que a Inglaterra era uma parceira histórica do Brasil, tinha tido uma série de relações, né? Já emprestou dinheiro para o Brasil, ajudou o Brasil no processo da independência, era uma das grandes compradoras de café do nosso café, ou seja, era uma situação que estava lá já há muito tempo, mas por conta da questão Christie, por conta desses dois embrólios que eu acabei de comentar, essas relações ficaram encerradas, foram interrompidas durante alguns anos, ali na década de 1860, tá? Um outro ponto importante é a questão platina. Beleza? Quando a gente fala da questão platina, né, geralmente as pessoas pensam na Guerra do Paraguai. E de fato a Guerra do Paraguai é muito importante, mas não é o tema desse vídeo. Agora, é fundamental a gente entender do que estamos falando quando falamos de região platina. A região platina é aquela região ali que é o sul do Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai. Aquele furdunço ali é o que a gente chama de região platina. E ali sempre foi uma região de muito interesse, desde o período colonial e, à medida que o tempo foi passando, você tem muitos rios ali naquela região que te conectam com outros lugares do continente. Foi muito importante, né? A navegação por esses rios sempre foi muito utilizada e sempre teve uma importância econômica e estratégica muito grande. O Brasil, ao longo do século XIX, agiu ali de diferentes maneiras. Lá atrás, quando o Brasil ainda nem era segundo reinado, ainda estávamos no primeiro reinado, a gente participou de uma guerra ali, a chamada Guerra da Cisplatina, aconteceu na década de 1820, né, o Brasil contra a Argentina. O Brasil e a Argentina, nenhum dos dois ganha a guerra e acaba que o território que Brasil e a Argentina estavam disputando virou um país novo, que é o que a gente chama hoje de Uruguai. Tá? Mas já mostra que a tensão ali já vem há bastante tempo. Na década de 1850, já durante o segundo reinado, o Brasil invade, né, com apoio de outros países, mas o Brasil invade a Argentina e o Uruguai e vai promover uma guerra que é chamada de Guerra da Prata, Guerra do Prata, por causa do Rio da Prata que passa por ali. Mas o Brasil vai invadir a Argentina, vai invadir o Uruguai e vai depor os presidentes desses países.
né? O Brasil vai tirar o presidente uruguaio, que era o Manuel Uribe, e vai tirar o presidente argentino, que era o Juan Manuel Rosas, tá? O Rosas, inclusive, é levado para a Inglaterra, vai ser preso lá e tal. Mas o que mostra pra gente um caráter tenso na região. Óbvio que o Brasil não faz isso por acaso, tem uma série de ações que motivaram essa invasão brasileira, mas mostra como que o Brasil tinha interesses na região, não tinha o menor constrangimento de defender seus interesses, mesmo que tivesse que fazer isso de forma militarizada, e a Guerra do Prata, né, a Guerra do Rio da Prata, ou a invasão sobre a Argentina e o Uruguai na década de 1850, é um exemplo disso. Depois, as tensões vão levar à Guerra do Paraguai, tá? Mas isso já ajuda a gente a entender que aquela região ali, ó, é um barril de pólvora que está prestes a explodir. Beleza? Pessoal, espero que eu tenha te ajudado. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo.